Bom dia a todos. Turma de Direito Empresarial 1, nono período de Direito, Faculdade Multivix. Pessoal, dando seguimento à nossa agenda de aula, o tema de hoje vai ser Sociedade Anônimas, tá? Ou as também chamadas Sociedades de Corporações, as SAs. Como a gente sempre conversa em sala de aula, eu entendo que o tema Direito Empresarial ele é um tanto quanto pesado, né, complexo para a dinâmica e para a fixação do conteúdo do aluno de direito, com relação às outras áreas que tem maior familiaridade, como o trabalhista, o civil e até mesmo o criminal, para aqueles que têm maior gosto pelo criminal. Então acaba que fica mais maçante realmente as matérias do direito empresarial. Por quê? Porque quando a gente fala em direito empresarial, eu preciso de uma interdisciplinariedade, ou seja, de múltiplos profissionais, múltiplos conhecimentos. Então é uma disciplina multidisciplinar que a gente fala, né? Uma matéria multidisciplinar, aonde me exige um conhecimento tanto de direito jurídico como um conhecimento de administração, de economia, para que a gente possa realmente compreender e internalizar todos os conhecimentos do direito empresarial. E na aula de hoje, que a gente colocou Sociedade Anônimas, é um tema que causa uma certa apreensão e até medo dos alunos por conta da complexibilidade. Como a Sociedade Anônimas, vocês vão ter a primeiro contato com elas, aqueles que forem fazer a prova da OAB, e levando em consideração que nesse segundo momento de contato são de vocês enquanto pessoas físicas adquirindo ou até mesmo como empresários criando essas sociedades e comprando essas ações, na aula de hoje eu vou focar nas informações necessárias para vocês dentro do que aquilo que é cobrado no exame da prova da OAB. Ok? Então, como é um tema muito extenso e maçante, eu vou focar nessas questões, nos pontos que a OAB trabalha, porque o segundo momento que vocês vão ter contato com a sociedade anônimas, ou vai ser como empresário, como consumidor, como um acionista, ou até mesmo como advogado, trabalhando aí na normatização, na assessoria jurídica de uma sociedade anônima. Mas que para isso exige um conhecimento mais extenso, uma aprofundação maior do tema. E para este momento, nono período de empresarial do curso de Direito, vamos focar nesses pontos que são mais característicos, relevantes e que usualmente são cobrados na prova da OAB. Beleza, pessoal? Então eu fiz aqui algumas anotações para que vocês possam organizar e elas estão de acordo com o material da nossa apostila. Então, o tema Sociedade Anônimas está no capítulo 4 da apostila de vocês, no tópico 4.2, tá? Então, ali eu coloquei para vocês um resumo já, com no máximo 5 páginas, tratando da Sociedade Anônimas, para que vocês possam fixar o conteúdo. Além disso, nós usamos a doutrina do Fábio Ulloa, que tem disponível na biblioteca virtual, para que vocês possam complementar o estudo de vocês. Ok? Quando a gente fala de sociedade anônima, ou também chamada SA, nós estamos falando da Lei 6404 de 76. Sim, é uma legislação antiga, então se vocês forem se deparar com os artigos dessa lei, vocês vão ter algumas classificações ou conceitos que já não se aplicam mais, porque o mundo, as relações comerciais e econômicas em 76 são muito diversas do que as que existem hoje em 2020. Então, algumas coisas como a integralização, a compra dessas ações, que a legislação fala de comprar no banco, pagar diretamente no Banco do Brasil ou uma agência credenciada, a gente sabe que hoje isso é muito mais elástico, o rol é muito mais flexível com relação à aquisição dessas ações, por conta da evolução tecnológica da sociedade e das relações empresariais. Mas sempre que a gente fala em sociedade anônima, nós estamos tratando da Lei 640476. Então, a Lei 640476 é o coração com relação às sociedades anônimas. Sociedades anônimas, também chamadas de sociedades por ações, e também como a SA. Então, sempre que você vê lá no nome empresarial, aquela nomenclatura ao final, SA, nós estamos numa sociedade anônima ou numa sociedade por
ações, ok? Essa sociedade anônima, pessoal, nós temos que se atentar para as espécies de sociedade anônima. Então, anote aí, com relação às espécies de sociedade anônima, nós estamos falando das sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado. Pagel, o que diferencia uma da outra? Capital aberto, as suas ações, né, o seu capital está aberto a ser negociado na Bolsa de Valores, ok? Então, no mercado de capitais. Quando a gente fala mercado de capitais, leia-se Bolsa de Valores, ok? E sempre que eu estiver falando de sociedade anônima de capital aberto, com negociação do mercado de capitais na Bolsa de Valores, o órgão de regulamentação, de regularização é a CVM, ok? Então, toda a autorização, toda a regulação dessas sociedades vão depender da autorização da chancela da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Justo? Além das sociedades anônimas de capital aberto, nós temos as sociedades anônimas de capital fechado. E, como o contrário, das sociedades de capital aberto, né, nós temos aqui que elas não vão ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores do mercado de capitais. Então, essas ações que na sociedade limitada são chamadas de cotas, e aí traz já uma diferença entre sociedade anônima e sociedade limitada, que essas ações, no caso de capital fechado, não serão negociadas. Então, fica ali adstrita aos seus sócios, tá? Nada impede que a sociedade anônima já se inicie como capital aberto ou inicie como capital fechado e depois peça essa alteração estatutária para capital aberto, como algumas grandes empresas aí, Magazine Luiza e outras que fizeram essa transição para poder realmente ter suas ações na Bolsa de Valores. Então, espécies, capital aberto, capital fechado. Passamos aqui. Com relação a esse capital, que é o capital social, que são os valores, nós temos que saber que esse capital, que lá na sociedade limitada é integralizado como as cotas, aqui o nome que vai se dar são ações. Então, os sócios aqui são chamados de acionistas. Mais uma diferença das sociedades limitadas, ok? Na sociedade anônima, a outra diferença com relação ao capital social é que lá na limitada, os sócios eles respondem pela falta de integralização de capital social dos outros sócios. Aqui nas ações, cada sócio, cada acionista responde pelo limite das suas ações, pela integralização das suas ações. Então, não há uma responsabilidade recíproca entre estes acionistas. E o valor dessa ação vai ser o preço de emissão da sociedade. Então, tá lá o valor da ação R$15, R$30, agora com a crise, muitas caíram para R$6, R$3, R$4. É aquele valor, é o preço para a emissão. E aí eu vou comprar as ações, que lá na sociedade limitada é chamado de cotas. Beleza, pessoal? Então, responsabilidade não há e eu tenho esse preço de emissão que vai determinar o valor dessa ação chamada de cota. Quando eu falo no nome empresarial, nós temos que saber que sociedade anônima, diferente da sociedade limitada, que tem essa faculdade de escolher por meio de firma ou denominação, a sociedade anônima, a regra é reconhecimento, nome empresarial por denominação, ok? Denominação, então eu não tenho, diferente da firma, que eu tenho o nome da pessoa física, do sócio, um dos sócios, no nome empresarial, a denominação eu não tenho essa indicação dos sócios. Então, por exemplo, Banco Itaú S.A. E outras empresas aí que são sociedades anônimas, e aí vamos analisar se capital aberto ou fechado, mas que o nome empresarial é na forma de denominação. A única exceção para que possa constar o nome empresarial de uma sociedade anônima na forma de firma é no caso de um dos acionistas majoritários ou fundadores, né, que são os fundadores, eles vêm a falecer ou sair da sociedade, e aí eu posso colocar nesse caso, quando esse acionista for o fundador, o nome dele
dentro da sociedade anônima e aí eu posso ter essa firma. Mas a regra é por denominação, ok? Então, se a sociedade tiver valores negociados na Bolsa de Valores, mercado de capitais, ela é sociedade anônima capital aberto, perfeito? CVM. E a denominação dela, em regra, vai ser sempre nome empresarial, denominação, excepcionalmente como firma. Perfeito? Quando a gente fala nesse capital social, nós estamos falando, na verdade, do valor mobiliário, que são os valores mobiliários. Então, o valor mobiliário, que é esse capital, né, esse patrimônio das sociedades anônimas, ele pode ser constituído por algumas espécies de valores mobiliários. A mais conhecida e principal são as ações. Então, como valor mobiliário, eu tenho as ações, a debêntures, a parte beneficiária, o bônus de subscrição, todos eles que são espécies de valores mobiliários, ok? O primeiro exemplo que nós temos, então, espécies, são as ações, que são as cotas que os acionistas vão adquirir para poder entrar dentro, fazer parte do quadro societário dessa sociedade anônima. As ações, que é uma espécie de valor mobiliário, eu tenho ordinária, preferenciais e a de fruição ou gozo. Então, quando eu falo em ações, eu tenho as ordinárias, que são comuns e válidas para todos. Eu tenho as preferenciais, que têm uma certa prioridade com relação a manifestações ou interesse de compra de ações, mas que as preferenciais também não têm direito de voto. Então, se atentem a isso. Tanto as ordinárias quanto as preferenciais, eu não tenho direito de voto. E nós temos as ações de fruição ou gozo. O que é essa ação de fruição ou gozo? Quando a sociedade anônima, ela amortiza, ela faz essa compra dessas cotas desses acionistas, dessas ações desses acionistas. Então, ela faz essa amortização, devolve, paga para ele o valor dessas ações e toma novamente para a sociedade anônima essas ações, podendo renegociá-las, fazer a venda, enfim. Fica a critério da sociedade anônima por meio da sua assembleia. Quanto à circulação, essas ações podem ser nominativas e escriturais. As ações nominativas, para que elas possam circular, para que eu possa transferir, negociar, eu preciso dessa alteração, né, da autorização da sociedade anônima para poder constar e alterar lá no livro das ações, que é um livro específico que tem as sociedades anônimas com cotas nominativas, com ações nominativas, para que possa autorizar a venda, a transmissão para esse terceiro. Então, tem uma burocracia maior, as nominativas, com relação ao registro dessas ações dentro da sociedade anônima, tá? Com nome, nominativa, como o nome já diz, indicação de quem é o seu possuidor. Já as escriturais, eu posso estar negociando direto com as instituições financeiras. Então, nominativas, uma regra e exigência maior para fazer essa transmissão. Já as escriturais, que eu tenho já uma facilidade maior, e aí eu posso trabalhar direto com as instituições financeiras, ok? Quando eu falo na segunda espécie, que são os debentures, né, ou debentures, né, eu estou falando de valores mobiliários de um crédito certo contra a companhia. Então, o debênture, ele está muito ligado a essa indicação, a valorização desse lucro, é um crédito que esse acionista ele vai ter líquido e certo com relação à sociedade anônima, ok? Agora, quando eu falo dessa debênture, que é um título executivo extrajudicial, que poderá ser executado judicialmente para que esse acionista possa receber esse valor, essa debênture, ela vai precisar de cumprir as regras da lei de sociedade anônima para que ela possa ser retirada. E quando eu falo dessa
regra da sociedade anônima, porque diz que na sociedade anônima eu só posso repartir os lucros do percentual de até 50%, ok? Então, diferente das sociedades limitadas, que eu tenho a autonomia, né, para poder dividir, para poder liquidar, fazer a divisão desses lucros, quando eu falo em sociedades anônimas, né, essas debentures, eu tenho uma limitação de até 50%. Ok? Lembrando que essas debêntures, elas só podem ser autorizadas em regra geral pela Assembleia Geral da Sociedade Anônima. Então, a Assembleia Geral da Sociedade Anônima é que vai ter a responsabilidade para poder autorizar a emissão desses debêntures. Ou a Sociedade Anônima, a Assembleia Geral, pode delegar essa função para o Conselho Deliberativo e ele poderá fazer essa negociação, essa venda dessas debêntures que são valores mobiliários, ok? Terceiro exemplo de valor mobiliário é a parte beneficiária, ok? Quando a gente fala dessa parte beneficiária, nós estamos falando de um benefício, né, que o valor, como já diz, parte beneficiária, que também terá ligação com a presunção, a aquisição de lucro pela sociedade anônima, ok? Então, essa parte beneficiária, que é um crédito eventual que se cria para a sociedade anônima, eu vou explicar essa questão da eventualidade agora. Essa parte beneficiária, ela poderá receber, ela terá esse direito, ok? Então, esse direito de lucro, ela faz parte, na sociedade anônima, desse direito. Agora, a parte beneficiária, ela só se aplica às sociedades anônimas de capital fechado. Então, quando eu falo de capital social aberto, eu não tenho esse crédito podendo ser gerado pela sociedade anônima, ok? Então, a debênture, ela já é um crédito certo. Eu tenho uma certeza de recebimento de acordo com a lucratividade da sociedade anônima. Já a parte beneficiária, essa parte beneficiária, já não. Ela vai depender desse fechamento, deste lucro. Então, ela não tem essa certeza que a debênture nos traz, tá? Então, caso a sociedade anônima ela queira investir, aumentar o seu capital social, comprar um patrimônio, eu tenho os acionistas com prioridade de compra dessas cotas e eu posso também, por meio de debêntures, abrir a venda para que terceiros possam adquirir, ou até mesmo os cotistas, os acionistas, para que eles possam ter esse título certo com relação à sociedade anônima. Lembrando que as debêntures, que estão de acordo com a valorização, com a indicação de lucro, elas têm uma certeza de recebimento. Já quando eu falo de parte beneficiária, a parte beneficiária, não. Eu não tenho essa certeza, eu tenho essa aquisição desse valor mobiliário, só que, além dela só poder ser utilizada pelas sociedades anônimas de capital fechado, há necessariamente aqui a necessidade deste lucro para que ela possa vir a receber, ok? E o bônus de subscrição, gente, bônus de subscrição, nada mais é do que uma preferência que esse terceiro ou esse acionista ele vai ter em caso de abrir novas ações para serem compradas. Quando a sociedade anônima oferta novas ações para que elas possam ser adquiridas. E aquele acionista ou aquele terceiro que tem esse bônus de subscrição,
ele tem preferência para adquirir essas novas ações. Lembrando que essas ações de subscrição, desculpa, que são nominativas ao acionista, então volta lá com relação à circulação, né, da sociedade, das ações, ok? Então, essas aqui, elas são nominativas, perfeito? E essa nominativa, ela, para que eu possa fazer, adquirir, eu vou ter uma ordem de preferência com relação àquele que já era sócio, acionista, sócio não, gente, desculpa, que ele já era acionista. Então, levando um terceiro que terá esse bônus de subscrição ou um acionista, teremos a preferência para adquirir esse bônus por aquele que já é acionista dessa sociedade anônima. Então, quando a gente fala em valores imobiliários, nós temos que analisar as ações, as debêntures, os bônus de subscrição e a parte beneficiária, que são todas essas possibilidades de aumento de capital e de renda dessa sociedade anônima. Lembrando que quando eu falo em parte beneficiária, apenas as sociedades anônimas de capital fechado é que poderão negociar esses tipos de valores mobiliários, ok? Outra informação relevante com relação às sociedades anônimas dizem respeito à sua forma de constituição, tá? Então, as sociedades anônimas que vão ter o nome empresarial na forma de denominação, diferente das sociedades limitadas, o seu ato de criação vai ser o seu estatuto social. Então, as sociedades anônimas são também chamadas de sociedades estatutárias ou institucionais, perfeito? Que eu tenho aí essa questão de ser criado o seu documento, a sua certidão de nascimento será o contrato social. Deixa eu ver aqui um pouco, estou me incomodando. Escura essa live, essa aula. Vamos ver se melhor, acho que não, né? A luz lá no fundo, acho que piora. Acho que não, acho que tá bom também. Vamos lá, perfeito? Constituição, estatuto, nome empresarial, firma, né? Nome empresarial, firma. Pessoal, tá difícil aqui. Fazer um curso de fotografia. Nome empresarial, firma. Para que eu possa constituir uma sociedade anônima, eu tenho que ter um capital social, né? Essas ações subscritas por no mínimo 2 acionistas. E aí, veja, eu tenho essas cotas fixadas já nesse estatuto social, ok, da sociedade anônima, e eu preciso de no mínimo 2 acionistas para subscrever essa totalidade dessas ações, 100 mil ações, 10 mil ações, 5 mil ações, o que seja de acordo com a natureza da sociedade anônima. Essa subscrição, gente, que a lei fala, é diferente da integralização que eu tenho que fazer na EIRELI, por exemplo, e nas sociedades limitadas. Integralização é comprovar, é apresentar, é transferir esse valor de bem ou capital ou, né, serviço que não pode, mas bens ou valor mesmo, para que eu possa integralizar na sociedade limitada. Já na sociedade anônima, eu estou falando da subscrição, né, apenas da destinação, perfeito? Do direito deste acionista, que aí eu já tenho essas cotas previamente fixadas neste estatuto social. Lembrando que aqui na sociedade anônima eu posso integralizar o capital social com bens ou com dinheiro, ok? Bens móveis, bens imóveis ou com dinheiro. Mas a lei exige que no mínimo 10% deste capital social seja integralizado com dinheiro, ok? Então, essa realização que a lei fala, se vocês forem ler os artigos da sociedade anônima, acho que é o artigo 80 que fala sobre essa questão do contrato social, essa realização, na verdade, é o pagamento, que também entende como integralização, beleza? E aí, esse documento do Estatuto Social, com todos os seus registros,
no órgão competente. Se for de capital aberto, na CVM também eu preciso dessa autorização para negociar na Bolsa de Valores, e aí eu tenho a estrutura criada desta sociedade anônima. Então, essa criação da sociedade anônima vai ser por meio desses, no mínimo, 2 acionistas, né, que é o chamado de sócios lá na sociedade limitada. Em regra, esses acionistas eles não dividem todo o lucro. Como eu falei, eu tenho uma limitação de percentual de 50% para fazer a divisão. Esses acionistas não têm responsabilidade, né, recíproca entre eles, cada um responde de acordo com as suas integralizações, as suas ações. Eles vão ter participação em todo o acervo, né, no mobiliário, no patrimônio da sociedade anônima, terão essa preferência de bônus, ok? Com relação aos bônus que a sociedade anônima possa ter na sua atividade, direito de retirada ou recesso, que é o que a legislação fala, que é tomar de volta o valor, aquele valor fixo, não levando em consideração a valorização, mas o valor fixado do que foi pago dentro dessa sociedade anônima. Ele tem também direito de retirada. E o quinto direito dele, que é um direito de fiscalizar, ter acesso aos livros fiscais da sociedade anônima, para que possa realmente estar ali a par da gestão dessa sociedade anônima. Outra diferença nesse contrato social são aqueles que são chamados de acionistas controladores dos acionistas não controladores. Então, esse acionista controlador, ele vai ter um poder maior dentro dessa sociedade anônima, tá? E sempre que a gente fala de acionista controlador, gente, lembre-se de uma coisa chamada acordo de acionistas. Por quê? O acordo de acionista, ele é diferente do estatuto social, mas que tem basicamente a mesma função, tá? O estatuto social, eu vou criar a sociedade anônima. Já esse acordo de acionistas, ele é um documento, um título executivo extrajudicial, que ele é feito pelos acionistas em paralelo ao estatuto social. Por quê? É um acordo realmente entre esses acionistas, que é lícito fazer o acordo com relação aos votos, sempre votarem junto, e até por determinar quem vai ser esse acionista controlador. Porque esse acionista controlador, ele responde pelo interesse dos acionistas que estão por trás dele, dentro desse acordo de acionistas. E esse acordo de acionistas, ele pode ser executado por um desses acionistas que fazem parte, quando descumprido pelo acionista controlador, no caso. Mas eles só podem opor esse direito perante a terceiros após averbada, após arquivada no livro de registro das sociedades anônimas. Ok? Então, acordo de acionista é um documento em separado, um contrato em separado, feito entre os acionistas, alguns dos acionistas, com determinações próprias com relação à sociedade anônima, e que, quando descumpridos, podem ser executados por esse sócio lesado, ok? Mas que só vão produzir efeitos perante a terceiros após o arquivamento nos livros da sociedade anônima. Justo, pessoal? Então, primeira parte da matéria de sociedade anônimas, passei para vocês. Façam a leitura da apostila, dos artigos da legislação da sociedade anônima, ok? E da bibliografia que eu recomendo do Fábio Ulloa, que faz parte da orientação das nossas aulas. A próxima live que eu vou fazer, que é em complementação a essa, é a segunda parte das sociedades anônimas. Lembrando que nós estamos passando por sociedade anônima de uma forma mais objetiva, focando aí nas informações que vocês vão precisar, primeiramente agora, para a prova da OAB, que sempre tem uma questão sobre sociedade anônima para vocês. Posteriormente, vocês, no segundo momento, em contato com sociedade anônimas, nós temos toda a doutrina, todo o acervo que estamos passando para vocês também, para que possam serem profissionais do direito e exercerem a função, quando necessário, quando tiver interesse, dentro do tema sociedade anônima. Justo, pessoal? Agradeço a participação de todos. Estou tentando melhorar esse sistema de aula online gravada no YouTube, tá? E
estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre a matéria. Justo? Fica aqui meu agradecimento à colega Sara por estar sempre nos auxiliando com relação à comunicação com a turma e agradeço a paciência de todos. Bom dia.